Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Feijó e hoje eu estou com mais um conteúdo para vocês aqui no canal. Novamente um conteúdo um pouco mais teórico para a gente fazer um bate-papo, tá? Mas antes de mais nada agradeço a visita de vocês e eu peço que se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comentem, tragam seus feedbacks. Eu tenho trocado ideia com algumas das pessoas que têm assistido os vídeos e dando ideia de conteúdo também. Então isso é muito bem-vindo, muito importante para nós aqui, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre um contexto, né? São duas abreviaturas, na verdade, dois termos chamados dry and toil, tá? São duas coisas parecidas, eu quero conversar um pouquinho para vocês como isso nos afeta na área de desenvolvimento, qual é que é a origem disso e como é que a gente consegue, de certa forma, mitigar ou reduzir, né, a seção, né, a aplicação, digamos assim, desses contextos, né, do dry and toil dentro no desenvolvimento das nossas aplicações, tá? Então, o primeiro detalhe que nós temos aqui, o que que é o dry, certo? O dry é uma sigla para Don't Repeat Yourself, ou seja, não repita a você mesmo, né? Não se contradiga, não seja redundante, digamos assim. E o que que isso significa? Que a partir do momento que eu estou desenvolvendo o meu código, é muito comum eu repetir algumas coisas dentro do meu código. Repetição de código, repetição de funções. Às vezes uma função é muito parecida com a outra, nós vamos lá e criamos mais uma função ou um método simplesmente porque elas têm uma pequena diferença, certo? E isso acaba nos afetando de certa forma quando precisamos, né, fazer alguma manutenção, uma refatoração e precisamos no final das contas mudar em dois lugares, três lugares. Por quê? Porque é um código muito parecido, ele é repetido. Então é um conceito já antigo na área de desenvolvimento, mas que continua acontecendo muito, principalmente para quem está começando ou conhecendo uma nova linguagem, certo? Qual é que é o benefício, né, de a gente seguir essa linha do don't repeat yourself, ou seja, aplicar essa regra em cima do contexto de desenvolvimento? Reduzir justamente o que eu falei para você sobre a redundância, tá? Então a repetição, a quantidade de código excessiva que faz a mesma coisa ou coisa muito parecida. Facilidade na manutenção, vai ficar mais fácil de manter. Se eu tiver que alterar uma regra de negócio ou uma regra de funcionalidade, eu altero em um lugar só. Tá? E diminui, logicamente, as chances de erro. Quais chances de erro? Imaginem que vocês têm um projeto muito grande e cada página que eu crio desse projeto, cada rota, eu tenho que copiar e colar algumas funções que são utilizadas por essas rotas. Em determinado momento, talvez eu precise fazer uma refatoração no comportamento dessas funções. Isso significa que eu vou ter que ir uma por uma fazer alteração. E a facilidade de acontecer um erro, a probabilidade é muito grande, pois justamente se eu tenho que ir uma por uma, eu acabo correndo o risco de um erro humano de passar de uma delas e deixar meu código com um bug. Ah, existem outras maneiras de se proteger? Sim, existe automatização. A gente sabe o simples find and replace do Visual Studio consegue fazer isso para nós. Nós vamos ter os testes e tudo mais, mas vamos partir do princípio de não ter repetição, porque de uma forma e outra isso acaba sendo prejudicial, certo? Em cima disso, alguns exemplos práticos, né? As funções que eu falei para vocês. Componentes compartilhados, pessoal que trabalha muito com React ali, é muito comum, por exemplo, eu tenho um botão, um componente de botão, vi isso muito seguido em alguns projetos, né? E eu tenho uma variação desse botão, ou seja, foi criado um novo componente com as mesmas propriedades do botão, mas com algumas propriedades a mais. Né? Por que não foi feito em cima do mesmo botão, com uma própria ali dentro, ou uma lógica que entendesse se a propriedade veio ou não? Não, foi copiado e colado do botão, e daí teve três, quatro variações. Vamos pegar o exemplo de botões da Bootstrap, por exemplo, mas vamos levar para o contexto React. Né? Pegar um Prime React, por exemplo, também, uma biblioteca de componentes. Ela tem componentes de botão que são botões que eu posso dizer se aquele botão, a severidade dele é do tipo info, se é do tipo success, se é do tipo error e assim por diante. Imaginem a nível de código se eu tivesse isso replicado. Cada botão é uma pastinha separada com todo o código copiado, só trocando a cor. Né? Manutenção fica horrível, a facilidade de dar um problema, o tempo também acaba sendo maior da manutenção do que seria se fosse uma coisa mais organizada. Tá? E lógico que acaba caindo no terceiro bullet, que é a centralização de regras de negócio. Esse é o primeiro, né, ponto que a gente acaba atacando normalmente. A gente centraliza em um lugar e a gente consegue dar manutenção apenas naquele lugar, certo? Que mais? Em cima disso, dry, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. O dry é a parte de repetição de código. Eu estou falando lá na fonte mesmo, né? No code base da minha aplicação.
E daí eu entro no outro cenário chamado TOIL, que também as coisas acabam se cruzando. O que que é TOIL? Não existe uma sigla que traduza perfeitamente TOIL, tá? Mas é um esforço operacional repetitivo, que ocorre por falta de automação, certo? Então o TOIL dá para a gente pegar uma abreviatura, né, uma significância dele, como a gente tem aqui em cima. T de tarefas repetitivas, O de operações manuais, I de ineficiência e L de limitação de tempo. Isso tudo, né, é um contexto muito aplicado em cima da parte de SRE, nos times de SRE, e ele acaba se propagando também agora para toda a parte de desenvolvimento, não só SRE, que acaba, né, trabalhando com a parte de DevOps, monitoramento e assim por diante. Eles costumam muito fazer automatização das tarefas para não ter que cair nesse processo de toil, de tarefas repetitivas, né? Porque justamente isso consome tempo. Então, dentro do toil, no momento que eu começo a ter que fazer uma coisa seguidamente todo dia ou toda vez que eu for criar um projeto, isso me reduz a eficiência, eu não consigo já largá-la na frente, eu tenho que começar do zero sempre. Tá? Aumenta a sobrecarga operacional, o desenvolvedor que poderia render em uma entrega de um projeto de X dias vai ser X dias mais 3, por exemplo, que é o tempo que ele precisa iniciar para fazer um setup, uma configuração, e diminui o foco de tarefas de maior valor, porque criar um projeto do zero não agrega o valor ainda, o que agrega são as funcionalidades que nós temos dentro desse projeto, correto? Vamos pegar alguns exemplos de toil que a gente segue aqui. Iniciar um projeto do zero fazendo toda a configuração que é comum. Pessoal que trabalha com React, que trabalha com Vue, com Angular, imagina toda vez que eu for criar um projeto novo, em React principalmente, eu ter que ir lá e dar o meu comando do Vite para ele fazer a criação para mim, e eu ter que configurar a biblioteca de rota, a biblioteca de Axios para HTTP request, ter que configurar toda a parte de estrutura de código, apagar o que não é necessário, que vem no modelo do Vite, construir algumas camadas ali que já são essenciais para comunicação com APIs e assim por diante, toda vez, certo? Isso cansa, isso de certo, mas é legal, é rápido, não é rápido, é tarefa de horas que a gente leva, né? Fazer o repositório no GitHub, no GitLab, por aí vai, tá? Isso cai também na questão de configurações manuais repetitivas, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com deploy sem automação. Toda vez que precisa botar no ar, eu tenho que ir lá e pegar o artefato, gerar um build na minha máquina, pegar aquele diretório, copiar para algum lugar, rodar uma aplicação e ele fazer o deploy para mim. Por que, que não está automatizado? Então eu posso fazer isso via GitHub, via GitLab, através de scripts de CI. Né? No momento que eu fizer um push na master ou criar uma tag, ele automaticamente já vai ser replicado para os ambientes até chegar em produção. A automatização não é tarefa repetitiva. Tá? Repetição de testes manuais em cada release. Né? Então, cada vez que eu for fazer um release, que eu for gerar alguma coisa, tem que rodar os testes manuais ali dentro da minha aplicação. Por que, que isso não está na pipeline do CI/CD? Por que, que isso já não está integrado dentro da nossa aplicação? Tá? Então, as estratégias para reduzir isso é justamente criar programas, aplicações que façam automatização dessas tarefas repetitivas, certo? Então, uso de pipeline CI/CD que eu falei para vocês, coloca o projeto, comita, abre para o request ou merge request, mergeou na master, gerou a tag e ele vai para a produção sozinho, executa testes, executa build, verifica a performance, verifica a questão de qualidade, de segurança e por aí vai. Ninguém coloca a mão, isso já foi feito uma vez, é uma esteira que serve para qualquer aplicação, tá? Implementação de scripts de ferramentas de automação, a mesma coisa. Teste automatizado, teste para executar visualmente com o Selenium, por exemplo. Tudo isso já deixando para eu não ter que fazer manualmente novamente a cada projeto, a cada feature ou release que eu estiver gerando. Por fim, como o Dry e o Toil se complementam, tá? O Dry organiza e simplifica o código, então a nível de código, evita a repetição também. E o Toil, no momento que o meu código está na esteira, ele automatiza processos, libera tempo para tarefas mais importantes. Então, isso tudo que a gente está fazendo acaba se complementando e é uma grande skill e funcionalidade que eu agrego no meu projeto, numa esteira de desenvolvimento. Tá? Para concluir, pessoal, né, sendo bem breve, reduzir o toil e aplicar o DROI são práticas essenciais para vocês melhorarem a produtividade, tá? Não agrega valor eu fazer a mesma coisa sempre sem entregar uma funcionalidade. Ninguém está vendo isso. O cliente, o meu cliente final, ele está esperando a funcionalidade pronta para ele poder usar. Né? Para ele não agrega em saber que a base está construída, mas ele não consegue usar a aplicação. Então vamos acelerar isso porque a gente ganha tempo, ganha dinheiro e dá uma transparência também que a nossa aplicação já está mais organizada e mais madura. Tá? E nos libera tempo também para fazer o que é mais importante e interessante: inovar, estudar, aplicar novas regras e assim por diante dentro da nossa aplicação. Tá?
Automatizem tudo que for repetitivo. Notou que é repetitivo? Pensa no script. Vai ser script em Node, em Bash, o que for que seja, mas se aquilo ali automatiza a vida de vocês, façam para não gastar mais tempo. Vocês vão ouvir de algumas pessoas que, não perde tempo com isso, faz na mão que é mais rápido. Mas se eu tenho que fazer 10 vezes isso todo mês, toda semana, melhor criar um script para automatizar. Tá? E por fim, escreve código limpo e reutilizável, certo? Videozinho curto hoje, mas contando um pouquinho desses dois conceitos que a gente usa ou não usa e deve aplicar, no final das contas, no nosso dia a dia, para poder aumentar a nossa produtividade. Obrigado pela audiência de vocês aí. Qualquer coisa, me procurem. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo aí para o nosso canal. Até a próxima, pessoal.